Eduardo réu, era o óbvio. Bolsonaro rumo à prisão. E isso explica um pouco essa movimentação. O que a gente tem sobre Eduardo? Vai lá. Reinaldo, em uma decisão unânime, a primeira turma do Supremo Tribunal Federal decidiu tornar o deputado federal Eduardo Bolsonaro réu pelo crime de coação no curso do processo após a denúncia da Procuradoria-Geral da República. No voto, o ministro relator Alexandre de Moraes cita como provas contra o filho de Jair Bolsonaro as sanções econômicas dos Estados Unidos contra o Brasil, a aplicação da Lei Magnitsky e a suspensão dos vistos americanos dos membros da corte. Moraes teve seu voto acompanhado por Flávio Dino, Cristiano Zanin e Carmen Lúcia. Eduardo Bolsonaro reagiu à decisão através de uma postagem. Escreveu o seguinte: ser chamado de réu num país onde esta mesma Suprema Corte que me processa solta bandidos é motivo de orgulho. Os que celebram esta notícia são pobres de espírito, frutos de sua própria ignorância. Que Deus tenha piedade. Foi o que ele postou. Olha, quem soltou um bandido muito perigoso foi um ministro que andou espichando as asas para vocês, que foi o Marco Aurélio, que soltou o desenho do rap, né? E antes o Cacciola. Não, o Supremo está soltando quem? Né? Existe o devido processo legal e, obviamente, Eduardo, ele não esconde, né? Ele não esconde que ele tenta a punição dos ministros. Ele produz provas contra si mesmo com uma velocidade espantosa. Mas, enfim, é uma escolha que ele fez, né? STF publica a ata da da negativa dos embargos de declaração de Jair Bolsonaro, né? E agora nós vamos ver quais são os próximos passos. Vai lá. O STF publicou nesta segunda a ata do julgamento que manteve a condenação de Jair Bolsonaro após os recursos da defesa do ex-presidente serem negados. Com a decisão da primeira turma na última sexta, abre-se o prazo para as contestações finais dos advogados de Bolsonaro e mais 6 réus pela tentativa de golpe de Estado após a derrota nas eleições de 2022. Os advogados de Bolsonaro podem apresentar uma segunda leva de embargos de declaração. Depois, a defesa do ex-presidente pode apresentar os chamados embargos infringentes, mas pelo entendimento do STF, o dispositivo só é aplicável quando há pelo menos 2 votos divergentes, o que não é o caso. Olha aqui. Embargo de declaração de embargo de declaração. Embargo de declaração, já explicamos, você vai lá tirar dúvidas, não tinha dúvida, não tinha divergência, não tinha nada, não tinha contradição, não tinha nada. O que eles fizeram foi, o que a defesa fez, foi tentar argumentar tudo de novo aquilo que já era conhecido. O Supremo rejeitou. Pode entrar com outro? Pode entrar com outro. Então, atenção, esse primeiro já foi considerado meramente protelatório, porque ele não tinha razão para apresentar. Se esse segundo, se apresentar o segundo e for protelatório também, pronto, não pode mais apresentar. E os embargos infringentes, que é quando você procede a uma nova votação, se houver voto divergente, no caso teriam de ser pelo menos 2 votos e só houve 1. E na verdade, se há contradição, a contradição no voto do Fux, né, vai bene, né, Lucas? Porque ele condenou o Braga Neto e o Mauro Cid por atentado ao Estado de Direito, mas não condenou o Bolsonaro. Eu nem sabia que o Braga Neto e o Mauro Cid teriam atentado contra o Estado de Direito em benefício próprio, né, e não do chefe, o que é, no mínimo, exótico, né? Então é evidente que acabou, né? Como se brincou outro dia, que acabou chorarem, né? Não tem mais. E aí, o que se vai decidir é onde Bolsonaro vai cumprir a pena. Vai ser em prisão domiciliar? Não sei. A depender do seu estado de saúde, vai ser na Papuda, na Papudinha, que tem uma Papudinha dentro da Papuda, para policiais, uma coisa um pouco melhor e tal. Aí se vai ver, né? Que o estado de saúde pode levá-lo até prisão domiciliar? Pode, mas aí precisa decidir se ele precisa disso ou se ele quer anistia para concorrer à eleição, né? Como já dissemos aqui. De qualquer modo, haverá uma oração e eu não posso ser contra a gente que faz oração.
Eu sou a favor, porque eu também faço oração. Vamos lá, vai. Defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro informou ao STF que ele vai receber nesta quarta-feira um grupo de oração. O encontro está marcado para 6 horas da noite na casa dele no Jardim Botânico, que fica em Brasília. Na petição que foi enviada ao STF nesta segunda, a defesa de Jair Bolsonaro reafirma o compromisso com o estrito cumprimento das restrições impostas, mantendo a Suprema Corte informada acerca das atividades realizadas em sua residência. Se for tudo dentro da regra do jogo, tal, orar é bom, tá? Até quando a gente pede o impossível para Deus. Você pede impossível para Deus? Não, impossível não. Peço para ter clareza, né? Impossível, tanta tarefa nesse mundo, né? Para que o impossível para mim, né? Então, peço para ter clareza sobre as coisas. Isso sim, né? Mas também sei que ter clareza sobre as coisas é um esforço que depende da gente, né? Não de Deus. Porque se você ficar aqui sentado, sem estudar, só pensando que Deus vai iluminar a sua cabeça, acho que não acontece. Não é mesmo? Uhum.